Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Baseado nesses versículos, nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, o livro que mais é vendido no mundo e que ainda falta muitas pessoas para chegar ao conhecimento deste livro. Por essa razão, decidimos também falar alguma coisa a respeito da Escritura para que as pessoas possam entender. Há muitos que leem a Bíblia pelo fato de ser estudioso, outro por querer conhecer uma filosofia de vida, outro simplesmente por curiosidade ou por mérito religioso, mas nós falamos porque entendemos que a Bíblia contém o plano de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, são os livros de Moisés, onde o Senhor trouxe novamente para o povo o conhecimento das suas leis, dos seus mandamentos, dos seus estatutos, a fim de que o povo voltasse ao entendimento. Embora alguns entendam que antes o povo andava sem orientação e que não sabia o que estava fazendo, e que Deus havia deixado o povo ao léu. Mas não é verdade, porque voltando um pouquinho atrás, no capítulo 26, versículo 5 do livro de Gênesis, bem antes de Moisés existir, Deus falou com Abraão. A palavra de Deus diz assim, vamos ler aqui e observar conforme a palavra de Deus. Gênesis capítulo 26, versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então vemos que Abraão foi 400 anos aproximadamente antes de Moisés. E nesse período todo, Abraão já conhecia as leis, os estatutos e os mandamentos de Deus. Mas então por que a repetição e as tábuas dos 10 mandamentos? Primeiramente porque o povo ficou escravizado por cerca de 400 anos, como a Escritura diz. Em Atos dos Apóstolos, quando Estevão pregava acerca da salvação para o povo, ele trouxe memória que o povo de Israel ficaria maltratado na terra do Egito por 400 anos e Deus julgaria aquela nação a qual escravizou o seu povo hebreu. Deus tornou a trazer em memória os 10 mandamentos pelo simples fato de que durante o período da escravidão eles perderam todo o conhecimento da lei. E Deus, ao tirar aquele povo da escravidão do Egito, trouxe novamente em memória o que eles deveriam guardar, trazendo um novo sacerdócio para eles, que eles viviam sem orientação. Então o sacerdócio levítico nasceu através da família de Arão e por consequência veio até ao Senhor Jesus, que foi um novo sacerdote de um outro sacerdócio, não mais aquele que acabaria, mas aquele que permaneceria eternamente. Por isso, o conhecimento da Escritura é tão necessário para a vida e a salvação de nós, os seres humanos. Não apenas conhecer, porque a Bíblia diz para nós que as leis foi dada por Moisés, mas a graça e a salvação veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo. As Escrituras, o Senhor Jesus trouxe em memória muitas vezes falando, não convinha que assim cumprisse as Escrituras. Mesmo na sua morte, havia a profecia de que o Messias havia de morrer para a salvação da humanidade, trazendo em memória sempre as Escrituras, embora possa até parecer que alguns interpretem a Escritura, mas o apóstolo Pedro, que andou com o Senhor Jesus no livro, na segunda carta que ele escreveu, a Epístola Universal, no capítulo 1, versículo 20 e 21, gostaria de ler com todos que estão participando. Diz assim, olha: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. E ainda até hoje a Escritura, quando inspirada por Deus, ela traz a proveitosa obra para a vida do ser humano. E esta obra é que vai encaminhar o homem para o reino eterno. Por isso que quando nós meditamos nas Escrituras, temos que ler para conhecer.
meditar nela para entender, acreditar para estar seguro, praticar para ser um cidadão dos céus. Através dela nós conhecemos a lei, as leis, o amor de Deus, a misericórdia, o perdão, a justiça, e não poderíamos deixar de mencionar também a ira de Deus, porque todos os mandamentos trazem para nós a certeza de vida, porém a desobediência traz para nós a certeza de que não seremos dignos dessa vida. Então automaticamente será acionada a ira de Deus para os desobedientes nesta parte. Por isso devemos atentar para a obediência da palavra. Aqueles que meditam simplesmente na Bíblia por uma filosofia de vida, talvez não se interessem pelo fato da santificação ou transformação da sua vida. Mas a Escritura traz para nós que bem-aventurados são os que leem, e bem-aventurados que guardam a palavra de Deus, para que em tempo nenhum se desvie dela, e em tempo nenhum venha a perecer desse mundo. Trazemos hoje esta edição da palavra de Deus, a fim de que as pessoas possam meditar mais profundamente sobre isso. Você, amigo, tem interesse na salvação? Ou simplesmente é um curioso para conhecer a palavra de Deus? Aqui nós estamos para trazer o entendimento da profecia de Deus, embora não seja inspirada por homem, mas é Deus que traz para nós o entendimento da sua palavra.